Então, muito boa tarde, antes de mais. Na sequência das aulas abertas que nós organizamos para esta disciplina, hoje temos mais uma assistente social convidada. Uma amiga de longa data, colega de profissão, da minha geração, assistente social da minha geração, e vou tentar descrever muito sucintamente o currículo e espero não deixar nada para trás, porque o currículo é vasto. É um bocadinho. Contudo, tenho mais ou menos decorado porque tenho acompanhado esta vivência profissional da colega Noélia. A doutora Noélia é assistente social, iniciou funções precisamente com essa função numa IPSS, foi diretora técnica nessa IPSS, um trabalho notável, uma transformação da organização que eu segui de perto e acompanhei. Muitas vezes também solicitei a ajuda técnica em algumas situações que eu próprio tive, que eram mais complexas. Entretanto, a doutora Noélia foi professora no Polo Beja do Instituto Superior de Serviço Social, de Lisboa. Entretanto, também nessa mesma organização desempenhou funções de diretora há algum tempo. Entretanto, assumiu funções de comandante dos bombeiros na Vidigueira, uma experiência extraordinária, experiência essa que a levou a ser vice-comandante distrital da Proteção Civil do Distrito de Beja. É mestranda em Serviço Social nesta escola e, em paralelo, desenvolve funções no IFP, portanto, no Instituto de Emprego e Formação Profissional, e dá formação. Antes, no período anterior a estas funções, foi vereadora na Câmara Municipal de Cuba. Acho que não me esqueci de nada. É um currículo notável. Espero que possamos hoje, esta tarde, recolher aqui a sua experiência enquanto diretora de uma IPSS, sobretudo num lar de idosos, portanto, numa estrutura residencial para pessoas idosas. Vamos então ouvir com muito agrado a experiência desta assistente social. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Portanto, o meu nome, como o Dr. Zé Manel já disse, sou Noélia Ramos, sou assistente social, sou de profissão, sou de coração, não sou só de profissão. Há muitos anos que não desenvolvo atividades na área do serviço social diretamente, mas o serviço social está lá sempre. Da mesma forma que o professor já disse, passei um longo período da minha vida a fazer outras coisas que não tinham diretamente a ver com o serviço social, mas posso-vos garantir que o serviço social esteve lá sempre. E esteve lá sempre, esteve lá nos bombeiros, e esteve na Proteção Civil, e esteve como autarca, e, portanto, o serviço social faz parte de mim. Não fui para o serviço social por alternativa, fui para o serviço social por opção. Na altura em que o serviço social só havia nas entidades privadas, não havia no público, e não foi fácil, se calhar para a minha família, em ter feito esta opção de ir para o serviço social, só havia Lisboa, Porto e Coimbra. E eu fui para Lisboa e pronto, com tudo o que é inerente a um estudante deslocado, que ainda também de rotinas, etc. Mas fiz a opção certa. Poderiam dizer, então, mas neste momento nem exerce. Já há longos anos que não exerce. Porque é que continuo a achar que o serviço social é essa base? Efetivamente, o serviço social fez de mim a pessoa que eu sou hoje. E com todos os valores que estão subjacentes e inerentes ao serviço social. Vocês são alunos já de segundo ano, certamente que já têm a noção dos principais valores e princípios da área do serviço social. Não pugno por a ideia que se tinha há muitos anos atrás que o serviço social é uma arte. Não, o serviço social não é uma arte. O serviço social é ciência, é disciplina científica, mas, efetivamente, temos de ter perfil.
Quem não tiver perfil tem que pensar duas vezes e tem que pensar que, da mesma forma que os médicos, quando não têm perfil médico, perdem vidas, nós perdemos vidas. Não são vidas físicas, mas são as vidas, as emocionais, as de integração, as de inclusão, e o nosso trabalho pode prejudicar os outros. Portanto, devemos pensar muito seriamente quando, efetivamente, ingressamos por aqui, se é isto que eu realmente quero. E se é isto, se eu estou disponível, efetivamente, para cumprir o meu código deontológico e não só enquanto profissional. Eu tenho que o fazer todos os dias da minha vida. Pronto, então estou aqui para partilhar convosco a minha experiência. A minha experiência essencialmente ao nível do equipamento, do terceiro setor, numa IPSS, foram 13 anos e meio. Depois fiz uma saída, entretanto nessa saída, na Proteção Civil, estive ligada a uma outra associação, também de economia social, e posteriormente à minha vida autárquica, saí e tive mais uns meses numa outra instituição, mas esta sim ligada a crianças e jovens sem abrigo. Não é fácil trabalhar numa IPSS, também quero partilhar convosco isso, mas provavelmente mais à frente. Agora vamos falar aquilo que efetivamente eu preparei para vós. Pronto, vida. Se sejamos o profissional que sejamos, temos uma vida, temos um conjunto de valores na nossa vida, temos bússolas que nos orientam e no serviço social ainda muito mais. Então eu diria que a vida, para mim, é aquilo que vocês veem ali plasmado. É a inquietação. Temos de ser inquietos. Porque se não formos inquietos, não fazemos nada e nem fazemos aquilo para o qual o serviço social, as pessoas formam em serviço social. As pessoas formam-se em serviço social com perspectiva de mudança. Tem que ser a mudança. Pode ser maior, pode ser mais pequena, mas é introduzir processos de mudança. E ninguém muda nada se não for inquieto. Portanto, temos de ter inquietação. Inconformismo. Não me conformo com as coisas que eu vejo que não são justas, que prejudicam outros em prol de. E, portanto, não podemos ser conformados. Temos que tirar o lema da nossa vida. Isto é assim porque é assim. Não há o ser assim porque é assim. Tem que haver o que tem que ser feito e não aquilo que foi feito e que está cristalizado. E isso é o que nós vemos nas instituições. É a cristalização de procedimentos, de valores, como, por exemplo, o caso das misericórdias. Elas nasceram há séculos. Elas têm estatutos imbuídos de imensas coisas do cristianismo, do catolicismo. E nem sequer se atualizaram para a sociedade de hoje. E se nós não formos inconformados, nós vamos só cumprir aquela partilha. E é para isto que vocês estão a formar, para a mudança. Desafio. A vida é um desafio. E como podem ver, pelo meu currículo, efetivamente, eu aceito desafios. E vou aos desafios. Até diria, eu não sou capaz de dar respostas a um desafio. Cuidado. O cuidado também é algo que está muito presente na minha vida. E o cuidado é o cuidar de. É o cuidar de. É o cuidar de relações, é o cuidar das pessoas, é cuidar para que se faça mais justiça, para que se faça essa mudança que eu tanto ambiciono. E lá vem a palavra mudança. Liberdade. Liberdade. A liberdade, se calhar, está acima destas coisas todas. Porque é a forma de eu pensar, é a possibilidade de pensar diferente, é a possibilidade de ir mais além e é a possibilidade dos dias de hoje em que verificamos que na Europa cada vez tem regimes mais ditatoriais, regimes que estão todos a virar à direita e que podemos perder essa liberdade. Então temos que fazer esses desafios, esse inconformismo, essa inquietação para que não deixemos que isso aconteça.
E se isso acontecer, temos que ir ao desafio da mudança novamente. Contribuir para uma sociedade democrática e livre. Por fim, o amor, mas não está no fim, também está no princípio de todas as coisas. Porque nós só conseguimos ter esta postura e pensar desta forma quando amamos. Porque se eu não amar, eu sou indiferente ao outro, sou indiferente à sociedade. Esse não é o objetivo. O objetivo é que estamos aqui com um propósito. Então vamos cumprir o nosso propósito. Tenho ali eventos. O que é que foram os grandes eventos da minha vida? Os eventos da minha vida foi exatamente os bombeiros. E vocês diriam, mas o que é que os bombeiros têm a ver com o serviço social? Tem tudo a ver com o serviço social. Mas, serviram muitas vezes como uma ferramenta, como um campo fértil a fazer diagnóstico. Porque prestar esse socorro não é só prestar socorro físico à pessoa. A gente vai, quando bombeiros é físico, lá estamos. Mas temos que olhar e temos que ver para além disso. E muitas vezes, tanto eu como os homens e mulheres que trabalhavam comigo, tinham uma outra perspectiva já da intervenção dos bombeiros. Eles sinalizavam casos, eles traziam situações para que eles pudessem identificar gente junto das estruturas comunitárias, junto da Câmara, junto da Junta de Freguesia, junto da Misericórdia, junto de todas as forças vivas que pudessem efetivamente contribuir para que aquela situação daquela pessoa se tornasse no bem-estar, de forma a que pudéssemos intervir para que aquela pessoa estivesse mais incluída dentro da própria comunidade. No meu voluntariado em São Tomé, sou voluntária em São Tomé, faltou isso, só fiz ainda uma missão, mas em ir, só tive uma missão de ir. O voluntariado não é a gente ir, o voluntariado é a gente preparar o ir. É preparar, é recolher os bens, é organizá-los, é chamar a nós, um conjunto de pessoas que são voluntárias, tal como eu, e que me ajudaram a levar sorrisos para São Tomé. E isso é que é o voluntariado. E neste momento eu só fui uma vez e já fiz não sei quantas campanhas de voluntariado para São Tomé. Portanto, é algo que também me ensinam imenso. Ensinam essencialmente o valor da vida e o valor daquilo que nós temos e que não somos gratos. Mas eu não gosto muito da palavra gratidão. Uso-a muito a nível do voluntariado. Mas ela tem que ser gratidão de coração, mas ela não pode ser um limite à minha inquietude. Eu sou grata por ter água potável, eu sou grata por ter saneamento básico, eu sou grata por ter comida na mesa todos os dias, mas isso não pode tornar cristal. Não pode dizer, então, eu estou tão bem nesta sociedade de consumo, eu estou tão bem aqui em Portugal, comparado com São Tomé, porque é que eu hei de reclamar? E tenho que reclamar. Tenho que continuar a reclamar. Porque se eu não reclamar, se eu não tiver processos reivindicativos, eu não tenho processos de mudança. Depois, serviço social e educação. São as áreas onde eu me sinto confortável e que eu gosto de fazer, tanto na intervenção do serviço social, como na área da educação. Porque na educação, Nelson Mandela dizia que é a arma mais próspera, né, para nós, para se mudar o mundo. E é mesmo pela educação que se muda o mundo. É por isso que eu não aceito, entre aspas, que vocês hoje, os jovens, estão letrados, estão bem formados, muito mais do que as gerações anteriores, não estejam inquietos. Vocês têm ferramentas, têm conhecimento para ficarem inquietos, para querer mudar as coisas, o rumo da história. Vocês são a geração mais formada, melhor formada que nós tivemos até hoje em Portugal. O que é que me inspira? As pessoas e os livros. São também veículos de educação. As pessoas, exatamente porque acredito nas pessoas, ninguém intervém em serviço social
se não vir nas pessoas potencial, porque não somos nós que mudamos ninguém, são as pessoas que se mudam elas próprias, e nós só temos de descobrir onde é que estão os potenciais delas e promover esse potencial. Os livros dão-nos conhecimento, dão-nos novos mundos, mesmo quando nós não vamos lá, eles trazem-nos mundos à nossa vida. Concretizando a experiência ao nível do trabalho, assistente social em PSS, conforme já vos disse, vou-me limitar mais à área dos idosos. A minha experiência na área da infância foi curta, muito intensa, mas curta. Então, que valências é que nós tínhamos? Era uma Santa Casa, tínhamos lar, tínhamos CDE e tínhamos apoio domiciliar. E eu pus ali lar, não pus ERP. Porquê? Porque não tem cor na minha cultura. Não. Eu pus lar. Tá. Ok. Interessante. Eu pus ouvir. Porque por exemplo, acho que uma ERP torna as coisas muito... Técnicas? Sim, tem requisitos pessoal. Acho que quando dizemos um idoso vai para um lar é uma casa, não é? Onde a pessoa se sente bem. Uma ERP, o que é uma ERP? Vou com uma ERP, como assim? O que é? Se calhar nem sabem o que é que significa. Então... Tal e qual. ERP é o nome técnico que os luminosos decidiram alterar o nome do lar. Lar é amor. Lar é uma casa grande, onde vivem muitas pessoas, mas encarnações. A ERP, eu diria, é um hospital. Mas não é um hospital. Porque no hospital as pessoas estão lá temporariamente. E numa ERP as pessoas vão para lá seguir. Por norma. Pronto, isso é dia e apoio domiciliário. Foi por isso que usei lar e continuo a usar lar. Os meus percursos e as minhas conquistas, enquanto diretora técnica. De 93 a 2006, foi quando estive lá. Lá, diretora do lar e sem dia, só tínhamos lar e sem dia, quando entrei para lá. O que é que eu consegui? O que é que eu tive de conquistas? Melhoria organizacional e financeira da instituição, estabelecer parcerias e dar credibilidade àquela instituição. Em 97, fizemos a instalação da valência de serviço de apoio domiciliário. Fiquei muito orgulhosa, como podem imaginar, numa aldeiazinha com 400 habitantes, conseguimos criar a valência de apoio domiciliário e ter 22 utentes. Foi excelente. Estávamos em 97. Hoje é uma banalidade. Depois, 2012-2014, estive numa associação de beneficência. E o que é que eu contribuí? Tive lá 2 anos. E o que é que eu fiz? O que é que eu consegui? Melhoria organizacional, estabilidade financeira, candidatura ao pares e uma viatura ofertada pelo Montepio. Foi isto que conseguimos durante aquele período. E diriam que foi muito bom. Melhoria organizacional e financeira, parcerias, credibilidade das instituições, uma instituição toda renovada em 2 anos, uma viatura nova, uma candidatura em que as instalações foram aprovadas por via de uma candidatura em que pagámos um valor simbólico, melhoria organizacional e depois parti. E a minha história é isto. A minha história é vou, faço e saio. E depois vou, faço e saio. E depois quem ficar, ou mantém, ou muda, ou melhora, ou piora, isso depois é com eles. Funções. Como vocês devem saber, as funções do diretor técnico estão plasmadas na lei. Nós não somos diretores técnicos por acaso. Quando eu entrei no enquadramento, era este, era o despacho normativo 12 de 98. E depois, reparem o hiato temporal que houve entre 98 e depois só em 2012. É que a lei do enquadramento dos lares foi vista.
e depois, só passados mais 20 anos, é que foi revista novamente. Como se a sociedade até fosse um cristal, como se a sociedade estivesse parada no tempo, e as pessoas não tivessem novas necessidades, não houvesse novas dinâmicas. Portanto, não se revê, a lei é muito mais estável, está estável, não acompanha os tempos das pessoas. Diríamos até que a justiça não acompanha o tempo das pessoas. Pronto, e então, o que é que se fazia durante o tempo em que fui diretora técnica? Com base aqui neste despacho, que depois foi alterado em 2012, mas que não veio alterar nada substancialmente. As funções eram exatamente as mesmas. Há sim um salto qualitativo enorme, e para bem, de 2012 para 2013, em que há a introdução de outras funções, olhando mais para aqueles que importam olhar, que são os velhos. Faz tudo para, mas muito pouco com. E então o que é que nós tínhamos em termos de funções? As questões, os planos, depois as ações, as atividades, as tarefas, etc. Quais são as funções do diretor técnico? As funções do diretor técnico, como está ali, é dirigir o estabelecimento, assumindo a responsabilidade pela programação de atividades e a coordenação e supervisão do pessoal, estabelecer um modo de gestão técnica adequado ao bom funcionamento do estabelecimento. Está na lei, estava na lei e continua a estar na lei. Promover reuniões técnicas com o pessoal e promover reuniões com os residentes para a preparação das atividades a desenvolver. Também sensibilizar o pessoal face à problemática da pessoa idosa e planificar e coordenar as atividades sociais, culturais e ocupacionais dos idosos. Isto era exatamente o que estava na lei. E que ainda hoje continua, mas de uma forma melhorada. Como podem ver, as funções do diretor técnico são aquelas. E vocês, se resumindo aquilo que se falou, é dirigir o estabelecimento, é reunir com os trabalhadores, é promover reuniões com os residentes, com os idosos, sensibilizar as pessoas, os trabalhadores, para as questões da problemática dos idosos e planificar e coordenar as atividades sociais, culturais, etc. Isso, tudo essas funções que estão designadas na lei, dá origem a um conjunto de planos, tarefas, de atividades que é preciso desenvolver enquanto diretor técnico. E podem ver que afixar toda a informação obrigatória é da responsabilidade do diretor técnico quando algum documento exigido pela tutela, neste caso é a Segurança Social, não está afixado. Portanto, é da nossa responsabilidade fazê-lo. Elaboração do regulamento interno, que também quem não tem regulamento interno vai ter que o fazer. No meu caso, não tínhamos regulamento interno do lar e tivemos que o fazer para o CND, e elaboração de instrumentos de trabalho, que também foi o meu caso. Eu cheguei à IPSS e não havia nada do Serviço Social. Não havia histórico. Eu não tinha grelhas de diagnóstico, eu não tinha fichas de inscrição, eu não tinha fichas de análise, eu não tinha plano de cuidados, nada. Portanto, tive que criar tudo de base. Certamente, vocês, se forem para essas funções, já vão para instituições que estão obrigadas a, ou então, ou para uma de raiz, e aí sim têm que criar uma nova, que vocês possam criar, porque também podem ser empreendedores e fazê-lo, e aí têm que criar os instrumentos, efetivamente, para organizar o vosso trabalho. Comunicações à Segurança Social, é sempre o diretor técnico que acaba por se articular com a Segurança Social, a vários níveis, quer em termos de pessoal, quer em termos de utentes. Os acordos de cooperação, somos nós que os pedimos, somos nós que acabamos por os gerir, né? Por analisar as situações e fazer as propostas de cooperação. A Carta Social é da nossa responsabilidade. As candidaturas ao IFP para programas para desempregados, para estágios profissionais, etc., são da nossa responsabilidade. Gestão e supervisão da equipa, somos nós também que acabamos por supervisionar com
como é que é feita a prestação de cuidados aos idosos, formação inicial e contínua por recursos humanos, é também da responsabilidade do diretor técnico, higiene, segurança e saúde no trabalho e acidentes de trabalho. Há um acidente de trabalho, somos nós que preenchemos o relatório, somos nós que enviamos, somos nós, da nossa responsabilidade, não significa que tenhamos que o fazer. Podemos ter parte administrativa que faz e que envia, mas nós não é dizemos que façam o relatório, tem que fazer isto, pronto, temos que orientar. Horários, presenças, baixas, faltas, feriados e férias, portanto, são gestor de recursos humanos. Proposta de progressão nas carreiras, somos nós que propomos a progressão das carreiras com base na lei. Proposta de contratação e seleção pessoal. Acolhimento e integração de recursos humanos, quando alguém é admitido, somos nós que fazemos o acolhimento e somos nós que fazemos a integração daquela pessoa na equipa. Supervisão dos serviços prestados, ao nível da ação direta, da saúde, da animação e dos serviços gerais. Ou seja, aquela balela, passa a expressão, de que tem um idoso em lar e os serviços de saúde internos do equipamento não funcionam bem. Eu vou ter com o diretor técnico e vou-lhe dizer, doutora, tenho aqui a minha mãe, tenho não sei o quê, e a médica ainda não ouviu há não sei quanto tempo. Ou a enfermeira não deu indicações para alterar a medicação. E a diretora técnica diz-me, mas eu não tenho nada a ver com isso, porque isso é da área da saúde. Estão redondamente enganados. É verdade que é da área da saúde, mas ela é a diretora técnica do estabelecimento. É ela que dirige. E é a responsável por... Daí que é ela que tem que fazer a articulação com as equipas que dirige. Com a saúde, com os serviços gerais de limpeza, cozinha e lavadaria, com a ação direta, que é quem presta os serviços, com a animadora. Tudo isso é da responsabilidade do ou da diretora técnica. Proposta de aquisição de equipamentos, manutenção e obras, também. Aprendi imenso sobre obras, canalização, carpintaria, pedreiros e por aí adiante. Acompanhamento da execução de obras e manutenção e melhoria, elaboração do plano anual de atividades, juntamente com a direção, elaborava o plano anual de atividades, elaboração do relatório anual de gestão. Há instituições que têm gestores, já, aquela onde eu trabalhava não tinha, tínhamos efetivamente o gabinete de contabilidade, que fazia a contabilidade da instituição, mas fazia o relatório de gestão. Eu depois analisava os instrumentos que me enviavam, balanços, balancetes e por aí adiante, e fazia o relatório de gestão para depois poder levar à Assembleia Geral. Parcerias. Estabelecemos parcerias e fazia parte das parcerias do núcleo local de intervenção, da rede social, do projeto de luta contra a pobreza, com um programa que agora tem um outro nome, que nem seu nome, mas que era a PCAC, que era um programa comunitário de apoio alimentar a carenciados. Pronto, em que a instituição era mediadora desses bens, os bens iam para a Segurança Social, a Segurança Social distribuía às instituições e eram as instituições que depois faziam a distribuição às famílias carenciadas. E as instituições da comunidade, com a Junta de Freguesia, com a Câmara, com o Grupo Filarmónica, com este ou aquilo, com quem era necessário fazer parcerias. Atendimento às famílias. E aqui fica mais ou menos aquilo que é a gestão. Isto é gestão. Vamos incutir ali pela área do serviço social. Atendimento às famílias para inscrição nas valências. Visitas domiciliárias para aprofundar o diagnóstico e fazer os relatórios sociais. Elaboração de diagnósticos sociais dos candidatos. Propostas de admissão à direção. Depois tem também o peso de trabalhar com leigos. Vocês vão trabalhar com direções, vocês são diretores técnicos, mas têm dirigentes. Portanto, se nós queremos que seja um trabalho técnico, não podemos deixar nas mãos dos dirigentes
Por exemplo, as admissões de utentes. Porque senão eles vão ter uma anel e o joguinho porque conhecem, porque não sei o que. Não. Temos que ter critério, temos que ter critério de chegada das inscrições e temos que ter critério de avaliação da necessidade de resposta. Por isso fazemos as propostas de admissão. E tipos, nem sempre eram aceitos, porque havia outros interesses, porque aquela pessoa não tinha necessidade, depois nós fazíamos propostas para acordo e depois não, porque havia sinais, segundo os olhos daquelas pessoas, sinais exteriores da riqueza, e portanto não entravam em acordos de cooperação. Isso de acordos de cooperação é quando a pessoa que está em lar ou sem dia ou apoio domiciliário é com participar de uma parte da sua mensalidade pela segurança social. E que nós chamamos os acordos de cooperação da instituição com a segurança social, da segurança social com a instituição, e depois são os utentes que usufruem desses acordos. Proposta de comparticipação de utentes com base nos critérios, que era isto que eu estava a dizer, usufruir dos acordos. Acolhimento e integração do utente. Somos nós que fazemos o acolhimento juntamente com a equipa. Promover o bem-estar no respeito pela privacidade, autonomia e participação dos utentes. Como podem pensar ou imaginar, não é fácil haver privacidade no equipamento coletivo. E é algo que a pessoa tem direito e que nós tudo temos que fazer para que essa privacidade se mantenha. Promover a autonomia também é algo muito complicado. Estamos a chegar a uma terceira e uma quarta idade e a nossa autonomia é cada vez menor. Mas nós não podemos substituir as pessoas. Tudo o que as pessoas conseguem fazer sozinhas ou supervisionadas é para fazer. Mas é muito mais fácil de sermos nós a fazer. É muito mais rápido. E ali trabalha-se contra o tempo. Os recursos humanos são sempre escassos. Mas dentro dessa escassez e dessa limitação, primeiro é da nossa responsabilidade que eles não sejam escassos ao ponto de tirar a autonomia das pessoas. Mais uma vez, a nossa responsabilidade. E por outro lado, mesmo quando são escassos, temos que fazer tudo para que, se a pessoa consegue ir de andarilho até à mesa, pois é de andarilho que ela deve ir e não de cadeira de rodas. Se ela consegue ir à casa de banho sozinha, nós vamos com ela à casa de banho sozinha e supervisionamos. Mas ela vai sozinha à casa de banho. E a participação dos utentes. Outro termo muito polémico, que é a participação. O que é isso da participação? A participação pode ser passiva ou pode ser ativa. Já foram ao mar? Sim? Aí desse lado também? Sim. Então já têm a vossa ideia sobre participação. Ali, naquele espaço. Ou não? Não formaram ainda nenhuma ideia? Não pensaram sobre isso? Não é bom que pensem. Elaboração do plano individual de cuidados a adulto, na altura chamava-se assim. Preferências e cuidados que temos que prestar à pessoa. E também organizar e manter atualizado o processo individual do utente com informação confidencial. Daí o acesso ser restrito. Há informação que é só nossa. Há informação que podemos partilhar com os outros técnicos. E depois há informação que nem partilhamos com os outros técnicos. Por isso muitas vezes não fica escrito. Promover a relação do utente com a família e a comunidade. Eu lembro-me, durante os 13 anos que estive naquele equipamento, nunca houve efetivamente falta de famílias. As famílias, que eu dizia as minhas famílias, as famílias iam muito ao equipamento e estavam lá. E, inclusivamente, houve uma altura que tivemos até que regular as horas das visitas, porque aquilo era a toda a hora. Mas isso é um bom sinal. As famílias vão mais aos equipamentos quando os equipamentos estão abertos à família e à comunidade. As famílias vão menos
Devia ser ao contrário. Mas é assim. E se calhar sociologicamente o Dr. Zé Manuel saberá dizer. Melhor até que eu. Quando as instituições são fechadas, as famílias tendem a afastar-se. Não era o caso. Nós não precisávamos fomentar muito as relações com as famílias porque elas eram muito ativas, eram muito presentes. E com a comunidade. Imaginem, claro, estávamos também em 98, em 93 e depois até 2006, né? A porta da instituição estava sempre aberta. O trinco, não havia portas fechadas, os utentes saíam, havia alguém sempre que tinha que supervisionar aqueles que realmente não podiam sair sozinhos. Fora disso, a instituição era uma instituição completamente aberta. Eles iam ao barbeiro, fazer a barba, os senhores, cortar o cabelo, as senhoras iam às compras, era muito aberto mesmo. Pois, acompanhar os utentes nas atividades de animação na comunidade. Era também outra das funções. Era acompanhá-los em atividades da comunidade e fora da comunidade, em excursões que fazíamos, em festas, e nós fazíamos sempre esse acompanhamento.